Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Embora o dia da Bíblia é todo dia, como o dia da mãe, dia das mães, dia dos pais, todos os dias. Mas está no calendário oficial como o dia da Bíblia. E às vezes nem os crentes se lembram que é o dia da palavra de Deus, né? Então eu só queria mencionar que a palavra de Deus, como diz lá no Salmo 119, 105, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra, a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés e luz para a nossa vida, pelo nosso caminhar. A nossa vida tem que estar embasada na palavra de Deus. Amém? Eu fui convidada hoje para estar ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra muito conhecida, mas que de grande valia, como toda a palavra de Deus é para a nossa vida. Nós estamos quase chegando no final de 2022, né? Hoje, dia 11, temos aí 19, 20 dias, né? Para findar mais um ano. E geralmente, quando chega no final do ano, é momento de reflexão, como já foi dito aqui, de avaliações, mas é momento também de agradecimento. É momento de nós, não só porque estamos chegando no final do ano, como crentes em Cristo, como servos do Deus vivo, nós temos que ter isso diariamente na nossa vida. Um dia de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Porque se estamos aqui, é por causa do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar alguns versos do Salmo 103. Salmo 103. Eu vou ler até o 5. Que diz assim: Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça, é o título. É um salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Este salmo, como eu já disse, é muito conhecido, é muito citado e às vezes dito de forma até de cor. Mas este salmo, o salmista Davi, ele era um adorador. Ele louvava a Deus, adorava a Deus, cantava a Deus. Mas aqui ele está dirigindo a sua alma. E nos ensina também a nós dirigirmos a nossa alma. Instruir a nossa alma a bendizer o nome do Senhor. Nós devemos louvar, como diz aqui, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está aqui dizendo, adorando a Deus. E ao adorar a Deus, ele lembra a sua alma, instrui. Temos que bendizer o nome do Senhor. Vamos lembrar o que o Senhor já fez na nossa vida. Vamos nos lembrar de como nós éramos, o que já passamos, o que já fizemos. E o Senhor
nos perdoou, nos limpou e nos trouxe para a sua presença. Então nós temos motivos para bendizer o nome do Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós estamos elogiando os atributos de Deus. Nós estamos engrandecendo os atributos do Senhor. A sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, o seu amor. Quando nós louvamos ao Senhor. E nós devemos fazer isso, não é cabisbaixo, não é triste, não é aborrecido, não é só da boca para fora. Nós temos que fazer com alegria, com entusiasmo, com gratidão. Nós temos que bendizer, elogiar, louvar, engrandecer o nome do Senhor. E ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse tudo que há em mim é com a minha vida, é com a forma que eu vivo, é com as palavras que eu falo, é com as atitudes que eu tenho, é isso. Com isso eu tenho que bendizer ao Senhor, para que o nome do Senhor seja reconhecido através da nossa vida. E nós temos que estar o tempo todo falando com a nossa alma, examinando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, se elas estão sendo para bendizer ao Senhor ou não. Então é muito importante essa lição que o salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo, não é alguma coisa, não é uma área da minha vida, mas tudo que há em mim tem que bendizer o nome do Senhor. Nós temos que procurar viver para bendizer o nome do Senhor. Nós temos, além de louvar, de bendizer o nome do Senhor, nós temos que publicar, nós temos que falar, nós temos que compartilhar. Aí ele diz assim, no verso 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantas vezes nós nos lamentamos, deparamos com situações e esquecemos de benefícios recebidos. E começamos a murmurar porque estamos diante de uma situação que talvez não agradável no momento para nós. Mas nós temos que não podemos esquecer de tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E Ele continuará fazendo. Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Deus quer fazer maravilha no meio da igreja. Mas Ele precisa encontrar almas sedentas da presença do Senhor. Almas com sede de aprender a palavra de Deus. Almas com sede de se prostrar em oração na presença do Senhor. São duas coisas difíceis hoje para a igreja. Como o pastor já falou, é para ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. A maioria não quer mais aprender a palavra de Deus. E também orar também, a maioria não gosta de orar. Convida para a campanha de oração. Quantos que vêm na oração? Igreja, e nós, sem a palavra de Deus, e sem a oração, não seremos vencedores até o fim. Precisamos ter uma vida embasada na palavra de Deus, e a oração é o que faz nós falarmos com Deus e estar na sua presença. Nós cantamos aqui o hino hoje. Que privilégio falar com Deus. Que privilégio. Irmãos, quantas pessoas que buscam todos os recursos, esgota até os recursos, porque quer falar com uma autoridade, que quer entrar
presença de alguém importante. E nós podemos entrar na presença do Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, que faz todas as coisas e pode fazer tudo. Não nos preocupamos em entrar na presença dele. Temos que ter sede, falar com a nossa alma, instruir a nossa alma, bendizer ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. Vamos estar mais servindo ao Senhor. É disso que nós precisamos. Estar mais vivendo uma vida que possa bendizer ao Senhor. Nós podemos bendizer ao Senhor reconhecendo tudo que o Senhor já fez na nossa vida. Olha, Davi tem todos os salmos, né? Quem não tem, pelo menos às vezes não tem muita força para orar, pega um salmo, vai ler a Bíblia. Você começa a ler um salmo, é cânticos. Inclusive é chamado o livro dos cânticos, porque o povo de Israel, eles cantam os salmos, eles cantam. Com certeza esse daqui é um cântico de Davi, adorando ao Senhor. E nós vemos que Davi, ele fazia com alegria. Os salmos diz sempre expressando alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos sentir esse prazer, essa alegria para vir bem dizer o nome do Senhor. Davi, ele se expressava de uma forma maravilhosa. Ele era músico, cantor, escrevia os cânticos, um verdadeiro adorador. E até, ele diz em vários salmos, louvarei ao Senhor, e convida a louvar, a bendizer ao Senhor. Lembra quando ele conquistou a arca? A Bíblia diz que ele ficou tão feliz, e a Bíblia diz que ele saltava e bailava na presença de Deus. E o original diz isso, que ele saltava e dançava na presença de Deus. Foi até criticado pela sua esposa, que ela ficou estéril, porque Deus não recebeu a crítica dela. Então, o que se faz de todo o coração para o Senhor, é de todo o coração, e o Senhor conhece. O Senhor conhece aqueles que são fiéis. O Senhor conhece os que são sinceros. Irmãos, olha, da mesma forma que Jó teve o diabo para acusá-lo diante de Deus, nós não temos como fugir que o inimigo não faz a mesma coisa hoje. Principalmente para aqueles que às vezes, quando nós falhamos, né? Tá vendo? Ela não é tua serva? Olha lá. Como que ela pode te amar se está fazendo isso? E aquele é teu servo? Como que ele te ama? Se está falando ou fazendo isso ou aquilo. Mas nós temos, apesar do diabo ser conhecido como acusador do povo de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai, que é poderoso para interceder por nós, e aquele que confessa, chega diante de Deus, o Senhor é aquele que perdoa, porque o sangue do Senhor Jesus purifica de todo o pecado. Aí quando o inimigo for falar, não, você esqueceu, ele já pediu perdão, ele já está limpo pelo poder do meu sangue. Ele já foi perdoado, isso é passado. E do passado, eu não me lembro mais. Então nós temos, irmãos, privilégios por servir a Deus, por conhecer a Deus, por estar na presença de Deus. E interessante, aí ele segue, no versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Agora,
interessante que a gente leva mais para o lado físico aqui. Não que Jesus não cure. Jesus cura qualquer enfermidade, qualquer doença, faz coisa nova, faz milagre, faz tudo. Mas aqui está falando da alma. Não está falando do físico. Porque ele está falando, bendize, ó minha alma, depois faz. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não existe as doenças da alma, o ódio, o rancor, a mágoa, a ganância, a inveja, isso tudo é doença da alma. E que traz consequência no mundo espiritual e que corta o nosso relacionamento com Deus. Mas nós temos o Senhor que promete aqui, Ele sara, Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades da alma, do corpo também, mas aqui está falando da alma. Iniquidade é ligada ao caráter. A Bíblia fala de iniquidade, de transgressão e fala de pecado. Inclusive, é interessante que o próprio rei Davi, quando ele faz a oração, lá no Salmo 51, ele pede perdão pelas 3 coisas. Ó. No Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Viu? Às vezes a gente só pede perdão do pecado, não pede da transgressão e não pede perdão das iniquidades. Então nós temos que estar sempre examinando a nossa vida, as intenções do nosso coração, como está, o que nós desejamos, o que almejamos, o que falamos, o que pensamos, isso tudo vai, irmãos, resultar. Se for bom, vai bendizer o nome do Senhor. Se for ruim, vai resultar em pecado ou transgressão ou iniquidade. Dependendo se for do que acontecer. Então nós precisamos estar atentos. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. Então a enfermidade da alma, o Senhor, Ele cura também. E através do quê? É do relacionamento com Deus, da meditação na palavra, da oração. É dessa forma. E quanto mais nos relacionarmos com Deus, vamos aprender mais a viver para bem dizer o nome do Senhor e termos os resultados na nossa vida. O que acontece? Com o reconhecimento, quando nós reconhecemos que o Senhor faz parte da nossa vida e que nós vamos viver de acordo com isso, vem o perdão, vem a libertação, a vida plena. A vida com Deus, ela é uma vida frutífera. A vida com Deus é uma vida com sentido. A vida com Deus é uma vida com propósito. Quantas pessoas que você conhece ou já conheceu, ou nós mesmos, viveu tanto tempo com vida sem propósito, porque estava fora da presença de Deus. Isso é vida sem propósito, que nada satisfaz. Depois a gente fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi, porque eu fiz isso, vivi esse tempo, não tive nenhum benefício. Mas agora nós já conhecemos o Senhor, então vamos valorizar, vamos buscar estar na presença de Deus, bendizendo o seu nome, porque o Senhor é Ele dá vida plena, e nós precisamos estar com uma vida com sentido, como diz o verso 4 e 5, que foi o que eu li, só vou ler o 5
a primeira parte, que diz assim: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens. O Senhor só tem coisas boas para nós, irmãos. O Senhor só tem bênçãos para o seu povo. O Senhor só tem coisas maravilhosas para nós. Mas nós precisamos nos posicionarmos. Nós precisamos renunciar muita coisa na nossa vida, para que possamos ter uma vida mais, que possa glorificar mais o nome do Senhor, e nós termos mais benefícios. Porque quanto mais nos relacionamos com Deus, a nossa vida se torna plena. Ela passa a ter sentido, porque Deus nos guarda, irmãos. Deus nos guarda, Deus nos livra. Deus nos ensina a viver uma vida sem desperdiçar o tempo, sem desperdiçar as coisas. Viver uma vida e valorizar o tempo de uma forma que seja bom e agradável ao Senhor. Então nós precisamos, porque o Senhor, dinheiro, posição, essas coisas são boas, mas não dão sentido pleno à vida. Senão tinha todos os ricos eram felizes, não suicidavam, não tinha família boa, mas não é isso daí. O sentido pleno da vida é só Jesus que pode dar. É só Jesus, não existe outro. Então, eu estou correndo aqui porque tem batismo ainda. Nós temos que valorizar este ensinamento que o rei Davi ensina, e nós passarmos a administrar nossa vida com a nossa alma. Com a nossa alma. Despertar nossa alma. Vamos louvar o Senhor, vamos honrar o Senhor, vamos buscar mais ao Senhor, vamos ganhar mais vida para o Senhor, vamos fazer algo mais para o Senhor. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra, o pastor Lailson me convidou hoje. E eu estava num corre-corre que só eu e Jesus sabemos. Mas o Senhor me deu a palavra. E eu fui meditar, não foi muito tempo que eu meditei. Mas o Senhor falou comigo tão maravilhosamente, que eu fiquei maravilhada com Deus e sei que aprendi muita coisa. E vou, em nome do Senhor Jesus, bendizer mais o nome do Senhor, a partir desta palavra que o Senhor me ensinou, a ter melhor relacionamento com Deus, a ser mais grata, a procurar viver melhor para Deus. E eu vi que nós temos assim uma forma de nós tomarmos cuidado, como ele ensina aqui, como ele diz aqui, ó: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então nós temos que ter um cuidado, estarmos atentos e alerta para bendizer o nome do Senhor com a nossa vida, com o nosso viver, com o nosso testemunho, com a nossa boca, com a nossa vida. É isso que ele quis dizer aqui. Porque ele estava falando com ele mesmo, com a sua própria alma. E nós também temos que fazer isso, tomar cuidado. E também nós temos que ser, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que ser verdadeiros, ser honestos, lembrar de tudo que Deus fez e valorizar o que Deus fez. Então nós não podemos fingir. Não adianta eu viver uma vida de fachada. Não adianta, com Deus não existe essas coisas. Com Deus não existe essas coisas. E gratidão. Irmãos, é tão comum a reclamação e a murmuração no meio do ser humano. O lamento, isso daí faz parte do ser humano. Isso é normal. Mas nós temos que ser gratos. Nós temos Jesus. Nós temos o Senhor. Ele prometeu estar conosco, prometeu cuidar de nós. Então nós temos que crer. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Então nós temos que ser grato. E a gratidão, quando nós estamos gratos, o que faz? Nós louvamos, nós adoramos, é um incentivo a bendizer o nome do Senhor, quando se tem um coração grato ao Senhor. E nós temos que viver
essa gratidão, essa forma de expressar e bendizer, enaltecer o nome do Senhor, ser natural na nossa vida. Não é representar e nem fazer de conta, ou falar, ou decorar, nada disso. Nós temos que viver uma vida naturalmente, sair da nossa vida bendizendo o Senhor com o nosso viver, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como estamos fazendo? Como estamos vivendo? Como estão vendo a nossa vida? Está bendizendo ao Senhor? Precisamos analisar e, como fala, estimular a nossa alma a bendizer o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que não sejamos só de palavras, né? Mas que tenhamos um coração comprometido e a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente comprometidos para bendizer o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Jesus, glória a Jesus.